Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmônica, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Vou deixar também na descrição do vídeo a minha wishlist com os desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Hoje vamos de leitura do mês. Eu pensei em incluir mais alguma coisa, mas particularmente esse mês eu estou um pouco ansiosa em relação à leitura. Como eu consegui cumprir minha meta e consegui ler algo mais, eu disse, não, bora aquietar o facho e deixar as outras leituras para junho mesmo. Vai ser o último mês do primeiro semestre e é melhor ir com calma. Às vezes eu tô assim, com muito livro na minha cabeça, com muitos pensamentos em relação a projetos e quero ver se eu encabeço agora nesse próximo mês alguns conteúdos extras para o canal, né? Deixa eu falar das leituras, são essas aqui. Aí, como são alguns livros, eu não vou detalhar tanto assim os aspectos do livro. Eu vou mais bem pincelar para soltar a ideia e falar sobre esse momento tão gostoso que é a experiência de leitura. Não sei como foi o mês de vocês, mas o meu foi, sinto que foi super pleno. Ó, o primeiro que eu li foi esse aqui, 1822. Para quem não conhece Laurentino, esse livro ele compõe a trilogia do Império. Tem o 1808, eu acho, e o 1908, acho que é isso. O primeiro ele aborda o período de Dom João VI, o terceiro aborda a parte do Segundo Império com Dom João II, e esse aqui aborda o primeiro, né? Dom João I, com seu tradicional grito da independência, quando a coroa portuguesa começa a se desvencilhar aqui no Brasil de Portugal e começa a realmente surgir as ligações mais fortes do que temos hoje como, por que assim não dizer, a base para uma república, né? E o que temos hoje do Brasil. E é muito interessante, eu gostei muito. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, porque é um livro maravilhoso. Aqui ele não só traz aspectos históricos, como ele desmistifica alguns e traz pontos bem singulares, como o episódio do grito. Aí ele explica aquela coisa daquele quadro do grito da independência, que foi uma reprodução de uma produção, eu acho que francesa. E ele fala, né, sobre a questão de que não podia ser um cavalo, que seria uma mula, que seria mais confortável para Dom Pedro ser transportado, e fala sobre várias coisas, sabe? A educação dele, a personalidade, os problemas de saúde. Fala um pouco também sobre a Leopoldina, né? A amante também, Domitila, para chegar até a parte final quando ele volta para Portugal e aí ele faz a guerra com Dom Miguel, né? Para quem não sabe, Dom Miguel era o preferido da mãe, Carlota, e ele era o preferido do pai, Dom João, e ele acaba vencendo a guerra em relação ao irmão, mas ele não sofreu muito disso não, porque pouco tempo depois ele morre relativamente jovem, com menos de 40 anos, e esse livro ele é ótimo. Eu acredito que tem sim uma versão mais atual, para atualizar a questão do coração dele, que foi retirado e ficou no mausoléu. Há um tempo atrás, esse coração veio num espetáculo de exibição bem justo aqui no Brasil, no antigo governo. Então essa informação aqui está desatualizada. Mas eu sei que na nova versão,
Laurentino já atualizou e fez uma capa diferente, bem bonitona, para comemorar essa data, assim, alguma data pertinente a esse período, né? Super recomendo. Acho que Laurentino ele traz um Brasil bem acessível, até para quem não gosta, não se identifica com história, vai se identificar com a ficção histórica de uma forma bem leve. O outro livro que eu li foi esse aqui, não li integralmente, Paraíso Perdido, de Milton, né? Esse livro eu estou fazendo um LC com a Camila e a gente vai ler mais ou menos em 3 meses. Tem algumas marcações. Ainda estou no início, sabe? Mas é um livro que, para quem conhece a Bíblia, já leu a Bíblia, pelo menos uma vez, vai ajudar na leitura, porque ele traz aqui muitos aspectos bíblicos da narrativa bíblica e também da mitologia, especificamente da mitologia grega. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa queda do homem, vai falar sobre as diferenças da hierarquia que existe no céu, de arcanjos e querubins, né? Porque são hierarquias diferentes, anjos de ordens diferentes. E vai trazer aquela passagem bem conhecida de Moisés, do corpo de Moisés. Eu não sei se vocês conhecem, quando o diabo contende com o arcanjo sobre Lúcifer, né? Ele é um arcanjo e ele contende com o querubim em relação ao corpo de Moisés. E aí o querubim não briga com... apesar da batalha ter sido desenfreada e no sentido da proteção do corpo de Moisés, o querubim ele não insulta o arcanjo Lúcifer. Ele só diz assim: o Senhor te repreenda. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem. Para quem não conhece, vale a pena pesquisar. E essa passagem se dá porque eles são de hierarquias diferentes. Então, o querubim seria um anjo de segunda ordem e ele não teria o mesmo poder hierárquico que Lúcifer teria como arcanjo. E eu acho interessante um ponto aqui do livro que ele fala assim, da perspectiva de Milton, que Satanás ele queria resgatar o céu. Quem conhece a Bíblia sabe que isso é impossível, porque na égide bíblica, Satanás, como os outros anjos que foram com ele, já estão condenados. Não existe essa retomada de céu. Mas a ficção é interessante porque ela traz outros pontos e outras possibilidades. Aí gostei muito, tá bem no início, tá bem gostosa. A leitura ainda vou discutir com Camila e vocês vão ouvir falar mais desse livro, tá bom? Aqui ele também homenageia alguns personagens que a gente vê hoje na cultura pop do terror, como Demagogo. Eu achei bem interessante, né? Porque é um livro tão antigo e já usando esses personagens que hoje a gente vê muito comum em Lovecraft, em Stephen King, talvez em Poe, não tenho certeza, mas assim, em autores mais contemporâneos, né? Especificamente Stephen King. Aí é bem interessante isso, né? A literatura, ela vai passando por gerações e referenciais da mesma maneira. Aí estou fazendo também o TLC com Flaviana, do canal Xícara Literária. O canal de Camila é Qual Próximo. Eu vou deixar ambos na descrição para quem não conhece os canais irem lá, conhecer, se inscreverem e prestigiar as meninas. E aqui é aquele gênero que eu amo de paixão, ficção científica, na perspectiva de Júlio Verne, é uma perspectiva mais clássica. E é bem interessante, né? Aqui a gente vai ver algo que eu gosto muito, é a tradição baleeira, que hoje no século XXI se perdeu muito. Essa narrativa ficcional da baleeira, mas que era muito comum em séculos passados, especificamente no século XIX e até anterior. E aqui vai ter aquela expedição do nosso herói para descobrir o fundo do mar, né? E a gente vai se preparar com figuras lendárias como Serpente Marinha, Kraken. Ele vai fazer referência a Moby Dick e é bem interessante. Ele também vai homenagear alguns autores como Poe e citará outros. E estou gostando muito da leitura, também está bem no início. Tem ainda muita coisa para ler.
Mas é bem gostoso ver a perspectiva dele do que ele está tentando e o que ele encontra no mar, no fundo do mar, e como é que ele vai fazer esse processo de estar ali. Aí li Carrie, era um livro que eu tinha muita curiosidade de ler. É um livro fininho do autor, eu ganhei de Tabata. Eu gravei um vídeo mostrando esse livro no meu unboxing de aniversário, quando eu cheguei à marca dos 700. E aqui é uma história bem gostosa. Eu não assisti ainda ao filme, mas gostei muito. Acho que essa capa é bem emblemática. Eu acho que é a capa que melhor reproduz quem é essa protagonista, a Kevin. E assim, é uma narrativa simples, mas gostosa, sabe? Carrie, ela sofre bullying na escola. Ela tem uma mãe que é uma mulher muito perturbada mentalmente, muito fanática religiosamente. E eu gosto quando o King mostra esses estereotipos, sabe? Porque mostra quantas vezes um exagero de vida, com ideais, com aspectos de perturbação mental mesmo, podem transformar um indivíduo. E Carrie não tem muita dificuldade de se relacionar, é muito oprimida em casa e muita dificuldade de se relacionar na escola. E os amigos não ajudam muito, né? Fora que, se a gente pensar na época que esse livro foi escrito, era muito mais comum o bullying, né? E a Carrie, associada a tudo isso, ela tem poder da telecinética, e é bem legal quando ela vai se desenvolvendo nesse aspecto, ela vai percebendo esse poder dela, e é bem gostoso, sabe? Aqui tem uma cena emblemática que foi reproduzida há décadas passadas aqui no Brasil com a novela Rainha da Sucata. Eu era moleca quando passei essa novela, mas depois foi reprisada. E aí eu já acho que a segunda capa que tem desse livro representa bem essa cena. E eu gostei muito. Eu só senti, não por ser uma narrativa fina, eu acho que aqui o King, de fato, ele era muito novo no processo de escrita. E eu senti que faltou um pouco de desenvolvimento da Carrie, sabe? É mais assim descritivo, mas eu senti que faltou dos aspectos emocionais dela. Vamos dizer assim, a alma da mulher faltou um pouquinho, eu senti. Mas talvez outra pessoa que leia não tenha achado. Só achei que faltou um pouco de construção no personagem. Mas é uma história maravilhosa e super recomendo. E não estou questionando a obra do autor, não. Só estou falando algo que, assim, hoje, com outras narrativas do autor mais atuais, eu percebo que ele desenvolve melhor as personagens femininas do que nesse livro. Mas super recomendo e estou super feliz por ter lido esse livro maravilhoso. E aqui, para finalizar, aquilo que eu estabeleci como meta, uma Ecologia Decolonial, de Marco Ferdinand. É um livro maravilhoso. Deixa eu mostrar a capa para vocês. Esse livro, ele vai abordar o Caribe e trata muitos aspectos positivos e até negativos, óbvio, porque vai tratar sobre pautas pretas, mas na perspectiva do Caribe. Eu acho muito bom porque ler esse tipo de coisa, porque a gente está muito acostumado com a nossa realidade de racismo no Brasil, né? Mas de outros países fica às vezes aquela interrogação. E aqui ele vai trabalhar terminologias no nome, ele vai trazer a perspectiva da escravidão, do colonialismo. E aqui ele vai começar a juntar aquela ideia de que no Caribe o velho mundo e o novo se juntam. E esse processo se dá através da escravidão negreira, através da trazida de pretos africanos para os outros continentes, os outros países. E especificamente ele vai citar vários referenciais dessa escravidão. Ele vai falar sobre o sistema de plantation e a dificuldade, porque o plantation ele empobrece muito a terra e deixa sequelas no sentido de uma terra pobre para outro tipo de plantio, a dependência econômica e as doenças derivadas de agrotóxicos que podem desencadear um câncer. Ele vai fazer referências à literatura com Shakespeare no seu livro A Tempestade, Coração das Trevas. E aqui eu gostei muito porque ele trouxe
algo que eu não conhecia, o Código Noir, que é um código preto de pura imposição sobre a comunidade preta, no sentido de retirar-lhes todos os direitos que eles poderiam pensar e imaginar. E aqui ele vai trazer um pouco sobre a Amazônia, ele vai trazer até algo bem contemporâneo, bem atual, que é o caso de Marielle, e questionar, né, isso aí que aconteceu com a Marielle. E é interessante porque nessa perspectiva de uma ecologia decolonial, ele vai falar sobre a questão, fazer analogia do navio e da madeira. Eu não sei se foi o cedro, se foi o ébano, eu acho que o cedro. E ele vai falar sobre aquela árvore que ela por fora vive, ela tem uma cor, mas quando ela é cortada, ela é morta, por dentro ela é mais escura. Quem souber que tipo de árvore, tá aqui, mas eu não lembro qual. Eu acho que foi o cedro, é mais escura. E ele faz analogia aos corpos pretos que morriam no navio, e como as árvores que só tinham valor quando mortas, assim mesmo são os corpos pretos. Super instigante e leitura maravilhosa. Na ficção é para isso mesmo, é para pensar, para instigar, para trazer outros elementos e refletir sobre a sociedade. Maravilhoso, super recomendo. Eu gostei de todas as leituras. É muito difícil um livro não me encantar, principalmente quando é um livro tão rico de dados. E aí, como eu consegui cumprir minha TBA, eu estou devagarinho também lendo aquele livro que é uma enciclopédia sobre a literatura, mas é devagarinho, por isso que eu não trouxe, porque tem muita coisa e ainda não sinto vontade de trazer um aspecto curioso. É um livro de muito spoiler, mas bem interessante. Aí eu encabecei esse livro de Rosemary. Rosemary eu já tinha começado há um tempo e finalmente eu terminei. E aqui vai trazer nossa protagonista, que é casada com um homem que é policial e muito agressivo. E ela sofre de violência doméstica, e aí ela foge e vai retomar a vida através de uma associação de mulheres que sofrem abuso. E vai arrumar um trabalho, e lá ela vai retomar um pouco a vida dela. Essa capa é bem emblemática, ela traz um quadro que a Rose ela acaba adquirindo. E eu tinha muita curiosidade em relação a esse referencial aqui. E na metade do livro, o King ele foge um pouco dessa narrativa da mulher que sofre violência, do homem agressivo, e vai trazer um pouco do horror cósmico mesmo, né, fantasioso, e vai ter uma ligação com esse quadro. E depois a narrativa vai se mesclando entre coisas mais factuais. E aí essa referência aqui interna do quadro, ela tem uma cena aqui bem interessante para ilustrar isso aqui. E gostei, achei um tal ok, gostei muito. Até agora nada do que eu li do autor eu deixei de gostar. Eu gostei de todos. E super recomendo. A única crítica que eu faria talvez a essa obra é porque eu senti que a Rose, em algum aspecto, ela tinha uns comportamentos que não condiziam para mim muito com uma mulher que sofreu durante anos abusos domésticos. É normal até uma mulher que sofreu algum abuso, ela depois retomar a vida e tentar viver outros relacionamentos afetivos. Mas eu acho que a Carrie, ou melhor, a Rose, ela foi muito imediata nessa recuperação de vida afetiva. E eu sinto que uma mulher muito machucada pela violência doméstica dificilmente endossaria tão rápido assim um outro relacionamento. Mas é a ideia do autor, talvez tenha mulheres que realmente retomem logo a vida, e nesse aspecto eu achei ela, para uma pessoa traumatizada, pouco traumatizada, no sentido da ação, mas gostei muito e super recomendo. Se você tem na estante, leia. Eu acho que é um livro pouco comentado do autor e vale realmente assim a leitura, sabe? E aí li esse quadrinho maravilhoso, Black Remy, Era da Destruição. Não é um Black Remy que eu já mostrei esse ano aqui no canal. Esse eu ganhei de presente do amigo Tiago. E aqui, como sempre, uma narrativa maravilhosa. Eu não vou explorar muito. Aqui vai tratar o multiverso e alguns personagens vão fazer algumas viagens aqui no tempo. E é mais uma continuação da narrativa.
É um quadrinho que eu super recomendo. Eu acho que Black Ramen, ele trabalha com vários elementos da ficção científica. E é muito gostoso, sabe? É muito gostoso. Se eu pudesse, eu encabeçava toda a série. Foi um presente maravilhoso. Obrigada, tá, Tiago? E super recomendo. Se você tem na estante, leia. E se você tem poder aquisitivo para adquira pelo menos um para conhecer. E quem sabe você não goste tanto e você maratone toda a série. E aí ganhei de um autor esse livro maravilhoso, Wagner Santo, Conversas com a Minha Mãe, que é um marcador bem lindão. É um livro de poesia. Deixa eu mostrar o marcador. Deixa eu mostrar a capa melhor. E é curtinho, eu gostei muito. Chegou semana passada esse livro aqui em casa pelo correio. Aí li. E aquela leitura assim, de minutos, né? Porque além de ser fininho, são poesias. E aqui ele vai dividir essas poesias em vários momentos. Eu gostei muito. Eu já gravei alguns vídeos do quadro Chá e Poesia, mas em algum momento vai sair uma poesia dele, inclusive eu já gravei, então fiquem no aguardo, porque vai ser um livro que vai ser trabalhado no Chá e Poesia. É o segundo livro que eu recebo assim, para trabalhar especificamente no Chá e Poesia. E eu fiquei muito encantada, muito emocionada, porque devagarinho a gente vai vendo os nossos projetos em ação, né? Ganhando gosto e corpo, né? Aí assim, estou encantada, sabe? E quero prosseguir com esse projeto, porque eu gosto de poesia e acho que tem muito sentido para mim. É um vídeo curto e uma vez por semana. E acho que traz algo diferente para o meu canal, para o meu conteúdo. Eu gosto muito. E aí dei continuidade ao disco 2 da Corrida Maluca. Não preciso citar muito as histórias. São grandes prêmios em alguns locais. E eu gostei muito de alguns pontos aqui, de algumas histórias. A última historinha do disco 2 foi no Polo Norte. E foi bem legal ver a corrida mesmo ali na geleira, só gelo. E a gente se diverte muito com cada um deles. Eu acho que o Dick Vigarista realmente é aquele que encanta mais, mas por causa do seu cachorrinho Motley, que ele, né, ele faz as presepadas. Aí eu tava pensando essa semana que quando eu assistia, apesar de eu achar bonita a Penélope, eu achava ela meio enjoada, meio chatinha. E essa semana eu pensando a respeito, eu entendi por quê. Porque ela faz o estereotipo da mulher com pouca inteligência. A minha verdade é que todos os personagens aqui, eles carecem de alguma coisa. E isso é um estereotipo exagerado. Talvez hoje, para os dias de hoje, seria um desenho totalmente aético. Mas eu gostei muito. Aí eu lembro que na faculdade eu já comprei caderno, tive caderno da Penélope. Penélope é muito bonitinha, muito fofinha, mas realmente ela é chatinha na história e eu acho que a graça tá nisso. Assim, gostei muito, assim, achei que cada história tem... É engraçado, porque eu acho que o Dick, ele, em todos os grandes prêmios, ele aparece muito, né? E eu acho que é porque ele era um vilão que encantava todo mundo, né? Apesar que os outros também fazem presepadas nas corridas, mas eu gostei. Falta ainda mais um último disco e pra mim assistir, foi o único assistido do mês. Eu acho que tá sendo maravilhosa essa experiência de demandar o que eu tenho em casa, né? Porque às vezes a gente adquire algo, fica lá jogado e a gente tem que demandar, né? E realmente curtir esses momentos. E foram essas leituras com assistido, não sei se vocês conhecem alguns, não sei o que vocês leram, se vocês quiserem comentar o que vocês leram nesse mês de maio, fique à vontade, né? E obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!